Meu querido, querida, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Olha, nós estamos aí estudando as lições bíblicas da CPAD. Meu Deus, é forte demais, meu Jesus, falando sobre aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Comentarista desse primeiro trimestre das lições bíblicas de 2023 é o pastor Elinaldo Renovato. Meu amado, minha amada, nós já estamos na reta final desse primeiro trimestre de 2023. Estamos chegando na 11ª lição. É forte, Brasil. Essa 11ª lição será ministrada no dia 12 de março de 2023. 12 de março de 2023 será ministrada aí a 11ª lição, que tem por título o avivamento e a missão da igreja. O avivamento e a missão da igreja é o tema desta 11ª lição. Eita, é forte, Brasil. Querido, querida, fique conosco, prometo que não me delongarei, prometo que serei breve nesta exposição. É forte. Querido, como já tenho antecedido, a lição 11, o avivamento e a missão da igreja, o texto áureo dessa lição está inserido em Marcos, no Evangelho de Jesus, um dos evangelhos sinóticos, um dos livros biográficos do Novo Testamento. Evangelho de Jesus, escrito por João Marcos, ou Marcos, que era discípulo do apóstolo Pedro. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, é o texto áureo dessa 11ª lição. E como que está registrado? E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é maravilhoso. É um texto tremendo. A verdade prática diz assim: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Meu amado e amada, a leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 16, dos seus versículos 14 ao versículo 20. Marcos 16, versículos 14 ao 20. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. O segundo objetivo dessa lição é conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto. E o terceiro e último objetivo dessa lição é explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Querido, querida, a palavra-chave dessa lição é missão. Missão é a palavra-chave da lição. A introdução da lição, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, a introdução diz assim: nesse trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. É o que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17.
aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Um crente só faz missões ou só evangeliza, ganhando almas para Cristo, quando sua vida está avivada. Aleluia! Porém, muitos têm experimentado um vazio espiritual muito grande no que se refere à obra missionária. Sei que escutarmos pregações ou participarmos de estudos bíblicos sobre o tema missões, porém o que realmente precisamos é experimentar em nossas vidas um avivamento missionário. Eu vou repetir essa parte aqui, amados, não está na lição, mas é uma parte, um grifo que colocamos aqui. Olha, sei que escutarmos pregações ou participarmos de estudos bíblicos sobre o tema missões é importante. Porém, o que realmente precisamos é experimentar em nossas vidas um avivamento missionário. Aleluia, glória a Deus. Este avivamento é gerado pela palavra de Deus, que nos confronta, pois quando somos confrontados pela palavra e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus opera renovação pelo Espírito Santo e nos traz o avivamento missionário. Glória a Deus. Meu amado e amada, fique conosco aí. Vamos aí para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição é o avivamento após a ressurreição do Senhor Jesus. Os 3 tópicos desse primeiro ponto diz o desânimo dos discípulos. O segundo tópico, a aparição de Jesus aos discípulos. E o terceiro tópico desse primeiro ponto, o avivamento após a ressurreição. Amado e amada, Jesus, ele nasce, ele faz a sua obra, e Jesus agora ele é crucificado e morto na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos e nos dá a prova de sua ressurreição. Além de provar a sua ressurreição, Jesus agiu durante um período de 40 dias aqui na terra para preparar seus discípulos, seus seguidores, seus apóstolos para a sua missão de levar a mensagem do Evangelho ao mundo, pois o Evangelho é o próprio Jesus, são as boas novas. O final de cada um dos 4 registros da vida de Jesus na Bíblia, que estão nos livros biográficos, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João registram, eles descrevem a interação de Jesus com os apóstolos depois da ressurreição. Atos dos Apóstolos, o livro que acompanha o desenvolvimento da igreja durante as primeiras 3 décadas da igreja, os primeiros 30 anos, começa onde os evangelhos terminam, comentando sobre os 40 dias que Jesus passou com os discípulos. Você pode conferir em Atos capítulo 1, versículo 3, que está escrito a estes quem? Aos apóstolos. Também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele, o Senhor Jesus, instrui os apóstolos sobre seu trabalho, que iniciaria com a vinda, com a descida do outro Consolador, do Espírito Santo, sobre eles, ali em Jerusalém.
O trabalho deles teria uma progressão geográfica, começando em Jerusalém e se estendendo em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, que está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8. Eles levariam ao mundo a mensagem da soberania de Jesus, que excede a autoridade absoluta sobre o céu e também sobre a terra, que está em Mateus 28, 18. Olha, amado e amada, assim Pedro pregou em Jerusalém, logo após a ascensão de Jesus, em Atos 2,36, após a ascensão de Jesus, no dia de Pentecoste, quando o Espírito do Senhor desceu de uma forma tremenda sobre quase 120 pessoas que estavam ali. Pedro, no cumprimento dessa promessa, que aconteceu 10 dias após Jesus ser assunto nos céus, o Espírito do Senhor desce sobre eles, que é o outro consolador. A igreja primitiva é para nós um modelo da igreja de cristãos avivados na prática da evangelização. Pedro, ele diz aqui em Atos 2,36, após o derramamento do Espírito: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel e de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa promessa foi cumprida 10 dias após a ascensão, a promessa que Jesus havia falado em Atos capítulo 1, em Lucas 24, 49, em 1 Coríntios 15, 6, e aí por diante. 6, 15, e aí por diante. A igreja primitiva é para nós um modelo da igreja de cristãos avivados na prática da evangelização. No capítulo 2 de Atos, encontramos uma igreja que estava cheia de ousadia do poder do Espírito para pregar as boas novas. Em Jerusalém, os discípulos de Cristo anunciaram o evangelho aos estrangeiros e habitantes de Jerusalém. E quase 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação após o derramamento do Espírito Santo. Quando Pedro prega e Deus usa a vida de Pedro, e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Mas o que me chama a atenção, meu amado e minha amada, na história do primeiro avivamento missionário aqui em Atos dos Apóstolos, é que estes cristãos estavam buscando e guardando este avivamento. Eles passaram 10 dias aguardando a promessa que viria do alto. O Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus falou para mais de 500 pessoas, só que apenas quase, nem 120 não foi, quase 120 esperaram a promessa, e a promessa desceu. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha, meu amado e minha amada, talvez seja isto que esteja faltando em nossos dias e em nossas vidas: buscar um avivamento missionário, buscar a presença do Todo-Poderoso, porque o avivamento vem de Deus, não vem de campanhas, não vem de cultos de avivamento, de congressamentos de avivamentos. O avivamento vem de Deus. Alamassúria, oh glória. Jesus disse aos apóstolos: ide por todo o mundo, na grande comissão. Ele disse: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado, que vos tenho dito. Mateus 28, 18 ao 20. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Marcos 16, 16. Pedro, meu amado e minha amada, ele foi fiel no seu trabalho. Quando seus ouvintes foram persuadidos do seu pecado e da necessidade do perdão, perguntaram a Pedro: que faremos? A palavra de Deus confronta o pecado.
Aleluia, glória a Deus. É a palavra que traz o avivamento, que traz o arrependimento no coração do homem, da mulher, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, glória, aleluia. Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 37 e 38. Olha, meu amado e minha amada, a partir daquele dia, Pedro e os outros apóstolos não mediram esforço na obediência ao Senhor Jesus, pregaram o evangelho com confiança e fidelidade até o fim da sua vida. A sinopse desse primeiro ponto diz: a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Após o revestimento de poder, o Senhor, na vida dos discípulos, operou grandes milagres, curas e maravilhas. Oh, coisa tremenda. Vamos aí para o segundo ponto da lição. O avivamento na missão da igreja local. Os 3 tópicos desse segundo ponto diz assim: o avivamento nas missões locais. O segundo tópico diz o avivamento nas missões regionais. E o terceiro e último tópico do segundo ponto diz missões regionais atualmente. Querido, os discípulos de Jesus eram homens esperançosos. E eles permaneciam juntos, renovando a cada dia nas orações coletivas e o sentimento de confiança no cumprimento daquilo que Jesus havia lhes dito acerca da promessa do Espírito Santo. A esperança nos faz olhar além das circunstâncias naturais. Muitos só conseguem ver problemas e dificuldades em muitas situações da vida. Quando estamos com a vida cheia do Espírito Santo, avivados por Deus, vemos a água em meio ao deserto, vemos a vida em meio à morte, vemos a paz em meio à guerra, vemos alegria em meio à angústia, vemos restauração em meio à destruição. Isso é avivamento, é o crente avivado, é o homem, a mulher de Deus que está avivado pela palavra. Aleluia! No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos no caráter dos discípulos a presença de um sentimento de esperança que se renova a cada dia. Mesmo diante das perseguições sofridas, a esperança os fortaleciam, levando-os a orar, a buscar cada vez mais. A esperança os manteve firme na promessa e o sustento até o dia em que o avivamento chegou em seus corações. Meu amado e minha amada, a sinopse desse segundo ponto diz: uma igreja avivada demonstra que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Glória a Deus. Querido, querida, vamos para o terceiro e último ponto da lição: o avivamento e as missões transculturais. Os 3 tópicos desse segundo ponto diz: primeira, igreja missionária. O segundo tópico, evangelização e decadência espiritual da Europa. E o terceiro e último tópico, o clamor pelo avivamento espiritual. É importante nós percebermos, quando falamos de missões, quando estamos falando de missões, Deus fez o papel do primeiro missionário. Após a queda do homem, Deus desce uma vez mais até o jardim no Éden, e desta vez para proclamar o evangelho aos pais de toda a raça humana. Escondidos eles estavam nos lombos de Adão. Em Gênesis 3,15, vemos ali o proto-evangelho, a primeira pregação do evangelho, pelo primeiro missionário, que foi Deus que fez o papel do primeiro missionário e prometeu que iria enviar um missionário. E Jesus fez o papel deste missionário enviado por Deus, com a missão de salvar a humanidade caída e perdida. Em João 3,16, nos informa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Segunda epístola, ou segunda carta, segunda missiva de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, Pedro registra: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Oh glória! Hoje o Espírito Santo é o agente das missões contemporâneas. O Espírito Santo é o propagador das missões. O livro de Atos dos Apóstolos menciona os grandes feitos dos apóstolos no anúncio do cristianismo em Jerusalém, pela unção, pela graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em Atos 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Após terem sido cheios do Espírito Santo, o mundo foi alcançado pela pregação do Evangelho, e isso se deve ao grande propagador de missões, a saber, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo é o maior incentivador da obra missionária, pois ele impulsiona, encoraja e chama os missionários. Nós percebemos tal afirmação no livro de Atos, no capítulo 13, quando a igreja em Antioquia estava reunida. Atos 13, versículo 2, e servindo-os ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Meu amado e amada, o Espírito Santo, ele é o agente das missões, é o propagador das missões. Os missionários são enviados a pregar o Evangelho ao pecador, mas é o Espírito Santo quem os convence a aceitar a mensagem pregada pelos missionários. João 16:8, João registra: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É importante percebermos também que a Bíblia é o livro missionário. Sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não só impossível, mas também inconcebível. A Bíblia nos dá o mandato, o modelo e o poder para evangelizar o mundo. Não apenas contém o Evangelho na Bíblia, como ela é o próprio Evangelho, é as boas novas. A Bíblia é o manual do missionário e sem ela não há salvação. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto eu tenho está escrito, pois que então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Portanto, a Bíblia é a ferramenta indispensável, inseparável do missionário. Aleluia! Mas também temos a igreja é a agência missionária de Deus aqui na terra. E essa lição fala da igreja, do avivamento e a missão da igreja. A igreja é a agência missionária na terra. A missão da igreja abrange 3 estágios. Missão local é o primeiro estágio, são as missões que abrangem a comunidade local e circunvizinhanças. O exemplo é o estado e cidade e bairros. É a missão local da igreja. Tem a missão nacional da igreja, que abrange todos os limites da nação de origem dos missionários ou missionárias.
exemplo, estados e cidades e bairros e as tribos indígenas, os sertanejos, os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os imigrantes, os mais pobres, os mais ricos, os surdos, as religiões do seu país, são as missões nacionais. Mas também a igreja atinge uma terceira parte, que é a missão transcultural, abrange até os confins da terra. A janela 10/40 engloba os 62 países menos evangelizados do mundo. São 62 nações que se fecharam para a mensagem do evangelho e conta com missionários de várias partes do mundo para levar as boas novas de Jesus. Oh, glória! Este nome se deu, esse nome 1040, janela 1040, se deu pela localização dos 62 países, que formam um retângulo aos 10 e 40 graus acima da linha do Equador. A região engloba o norte da África, o Oriente Médio e a maioria dos países da Ásia, países dominados pelo islamismo, hinduísmo e budismo. 43 destes 62 países são os maiores perseguidores dos cristãos no mundo. Os 4 passos de um missionário aprovado por Deus é importante para romper essas barreiras. O primeiro passo é o preparo espiritual, a convicção da chamada, oração, jejum, leitura da palavra. O segundo passo é o preparo teológico. O terceiro passo é o preparo cultural, estudos em antropologia, sociologia, primeiros socorros, conhecer o idioma, geografia, costumes, história, religião e os aspectos da vida do povo, do país que você vai antes de chegar lá. O quarto preparo para você romper essas barreiras é o preparo financeiro. É exigido hoje em dia em quase todos os países do mundo uma quantia garantida mensalmente pela missão ou pela igreja. Deve-se saber o custo de vida numa base média do país onde pretende trabalhar como missionário ou missionária. Mas existem 5 tipos de missionários. O primeiro tipo é os missionários de palavra. O segundo são os missionários sem palavras. O terceiro são os missionários de mãos. O quarto, os missionários de joelhos. O quinto, os missionários de pés. Milhões estão perdendo as suas almas. Milhões estão descendo a tumba sem Jesus. A cada 24 horas, 146 mil pessoas morrem. A cada hora, 6 mil morrem. A cada minuto, 100 pessoas morrem. A cada 10 segundos, 17 pessoas morrem. Mais de uma pessoa por segundo vai para a eternidade sem Jesus. Se estão preparados para o encontro com Deus ou não, ninguém sabe. 353 mil pessoas nascidas a cada 24 horas. Menos de 1% do mundo é cristão. 236 nascidos a cada hora. 4 pessoas nascidas por minuto. A evangelização, meu amado e amada, é necessária. A igreja que não faz missão, a missão da igreja é fazer missões. A missão da igreja é fazer missões. A evangelização é necessária, mas não pelo método de adição praticada predominantemente hoje. Olha, meu amado e amada, precisamos evangelizar pelo método de multiplicação. O livro de Atos fala de 3 sendo salvos de uma só vez, depois quase 5 mil, em 2 pregações 8 mil pessoas, e a cada dia a igreja se multiplicava. Ele fala daqueles que o Senhor acrescentava dia a dia na igreja, os que iam sendo salvos. A síntese do terceiro ponto diz: o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Vamos concluir esta lição tão maravilhosa. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm
amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé. Existe uma falta de fé nas igrejas, uma falta de amor pelas almas que estão descendo a tumba sem Jesus. Mas com a manifestação do Espírito Santo dos dons espirituais e o fervor, a busca pelas almas é constante. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus, é ganhar almas para o reino de Deus. Esses congressos de ajuntamento de crentes, hoje nós vemos só ajuntamento de crentes, mas não estão preocupados nas evangelizações, nas almas que estão morrendo sem Jesus. Ou Rakamassura, que Deus venha despertar as nossas vidas nesses dias que antecedem o arrebatamento, para que as igrejas levante e saia das quatro paredes e vão buscar as almas que estão descendo a tumba sem Jesus. Meu amado e minha amada, que Deus te abençoe e até a próxima lição.